Esse é meu irmão, de fato. Esse que é o que corre de moto? Exatamente. De moto? Ele talvez corre de moto. seja um Olha, próximo convidado. vocês Não, Olha aí. o Lê falou com a gente deles. Esse é... Boa, Alex, você já tá intimado. Hein? Aí, já tem o convite pronto, meu irmão. Segue o canal também, hein? Já segue o canal. Checa, e a gente... seguiu. Se não seguir, eu não vou chamar, hein? Vale super a pena. E ele perguntou qual a idade, hoje em dia, que os olheiros estão buscando nos atletas. Poxa, isso é algo que são as modalidades menores, né? Isso tem um range muito grande, pode falar. Posso te fazer uma pergunta que é minha aqui e a gente já engata nessa também. Perfeito. Qual é a idade que os olheiros estão olhando e qual é a vida útil de um atleta? Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem um range muito grande. Se a gente for falar do feminino, por exemplo, a gente transferiu uma menina do atletismo para o rugby com 24 anos, 23, 24 anos. Seria velha, né? Teoricamente seria velha dentro desse ambiente. Mas Não, eu sei. Quando a gente fala do alto rendimento, é engraçado, é complicado. Ainda mais no coletivo, porque tem uma técnica envolvida que é... Desculpa. Não foi eu. Que é muito... ela não jogava, né? Exatamente. Ela não jogava e em 2 anos ela foi para... Ela sabe fazer correr. Exato. Ela corria. E aí ela foi transferida em 2 anos, 1 ano e meio, ela ficou na bolha dos Jogos Olímpicos. Então ela foi para Tóquio, ela não entrou na Vila, mas ela voltou. Então ela foi 13ª, 14ª ali de 12. Então, mas poxa, e ela tá lá jogando circuito mundial. Então não dá para eu falar que com 20, 22, 24 você não joga mais. Não é bem assim. Mas é muito mais difícil. E são casos muito específicos e poxa, se a gente for falar de um primeira linha, que é o que a gente estava falando, se é um cara que começou a jogar um pouco mais velho, agacha com 250 quilos, é muito forte, consegue empurrar todo mundo e consegue fazer passes que não são tão bons, mas não comprometem, por que eu não vou transferir esse atleta? Vou transferir, sem problema algum. Mas a lógica, cada vez mais, né? Quanto mais alto nível, mais novos. Então, com 14, 15, 16, já é importante ter contato com a modalidade. Hoje a gente já tem alguns atletas que estão com 20 anos de idade, que já tem mais de 8 anos de rugby. Isso, tecnicamente, faz muita diferença. Na hora do entendimento do jogo, normalmente faz muita diferença também. Então, como seleção, a gente acaba olhando mais isso. Entre 16, 18 ou 18, 20, são olhares diferentes. O que se espera, né? Um atleta com 20 anos, mais para a gente puxar para a seleção, é um atleta que precisa já ter um nível importante. Entre 18 e 20, poxa, ainda tem algumas coisas a melhorar, mas tem pontos que são fundamentais para a gente, ou é força, ou é velocidade, ou é tecnicamente também. Sim, claro, isso é ótimo. E de 16 a 18 são pessoas que têm um certo potencial e querem participar da modalidade, tem ótimas chances. Menos que isso, perfeito, melhor ainda. Só que aí é muito mais olhando clubes, né? Que aí participa dos clubes e aí a gente começa a ver essa pessoa participando de competições, de treinamentos, aí alguns training camps, né? Chama o pessoal de fora para poder participar desses momentos de treinamento com todo mundo e se desenvolver. E aí, para a vida útil, de novo, né? Acaba sendo um range muito grande, porque para um velocista vai sofrer muito mais. Então, ali perto dos 30 anos, muitas vezes começa a sofrer um pouco mais. Para uma primeira linha, poxa, um cara que precisa ser forte, precisa ser inteligente, precisa ser estável, 32, 34. Tem atletas jogando em alto nível. Claro, aí sempre, se a gente for usar o exemplo do futebol, né? Se é um Cristiano Ronaldo, dá para jogar até os 37, 38, vai jogar em um nível excelente e não vai ser problema nenhum. Mas ali entre os 30 e poucos, 34, dá para jogar sem maiores problemas, falando em alto rendimento. Para clube, ainda mais. Sabe por que eu te pergunto isso? A gente tem um professor, que é o Jonathan, e também tem o Lucas, que é o meu sócio lá. Eles gostam bastante de assistir futebol americano, né? Eles falam que tem algumas posições do futebol americano que a vida dos caras tem uma vida útil de 3 anos. Como atleta profissional, algumas posições específicas, né? Que os caras tomam tanta porrada e tal, que são 3 anos. Não é o cara que, não é o quarterback, não é o cara que vai arremessar. É a média de tempo, né? Que são os running backs, normalmente. Que são os caras que eles correm. E, basicamente, eles correm no meio de um monte de troglodita e toma porrada de todo lado. Então, é isso. A média de tempo de vida do cara é 3 anos. 2, 3 aninhos, pensou? Tem alguns que vão jogar 8? Vão. Mas vai ter vários outros que vão jogar 0 e 1.
Mas no rugby você acha que é um pouquinho maior que isso? É um pouquinho maior, sim. Até do Não que a pensa gente no tava Brasil, falando, pensa, né? tipo, no mais alto rendimento, assim, o que é? É França? É Se a Nova Zelândia? Se a gente for pensar, se a gente pensar nos 6 da Europa, Grã-Bretanha, né? Mais França e Itália. E no sul, Argentina, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, isso é o top 10 do mundo, dificilmente vai ter alguém que vai entrar aí. De vez em quando vai ter um Japão, um Fiji, alguém que vai entrar aí. Mas esses 10 são... A gente pode usar como exemplos. Vai ter caras de 30 e poucos anos de idade jogando. Não é problema. Legal. Não é problema. É que são em algumas posições específicas e alguns caras específicos, né? Que tem uma qualidade muito grande. Que aí a gente, principalmente falando nesse nível, a gente vai falar de reserva técnica, né? É um cara que tecnicamente é muito bom. E tem uma maturidade, tipo, influencia em estratégia, influencia em outras coisas. Né? Exatamente. Então...